padronizar, né, para não ficar o que cada um pode, o que cada um não pode, né? Então, realmente, o código de ética ele serve para normatizar uma profissão a partir dos princípios daquela profissão, os deveres que o profissional deve ter, né, que ele tem, e os direitos da gente também. Não é só a gente só sendo fiscalizado e, enfim, né? Só então, cobrar da gente, né? Exatamente. Pode Porque crer. as pessoas têm essa sensação, né? Que, não, a gente só é cobrada, mas a gente tem todos os nossos direitos. Por exemplo, tem um dos grandes artigos do Código que eu adoro, que a gente tem o dever de trazer uma comunicação em promoção de saúde, em promoção de alimentação saudável. A gente tem esse dever, a gente tem esse direito de usar, por exemplo, redes sociais, sabe? Então, não é só, tipo, podar o profissional. E eu vejo que lá, a Camila de 2019, ela tinha um grande desconhecimento do próprio código. Eu acho que quem estiver assistindo a gente, que for nutricionista, que seja nutricionista, o quanto as pessoas conhecem efetivamente o código de ética? Ricardo, assim, não tem problema nenhum. O quanto você conhece do código? Eu conheço pouco. Eu sei bem o básico do que eu normalmente posso ou não posso. Sei coisas que você falou de antes e depois eu sei de marcas, promoções, etc. Mas, assim, de uma forma profunda, cara, eu, Ricardo, não sei. Pois é. Como a gente se dá conta disso, né? A gente não conhece o código, a gente não conhece processos, a gente conhece legislação. Então, o código de ética para qualquer profissão serve para isso, né? Para a gente, o conselho que rege, né? A gente trazer o que as pessoas, como é que é o papel das profissões, os direitos, os deveres, como é que deve se fazer, né? E aí, como aquilo é um código de conduta, o que sai dessa conduta é tido como uma infração. E essas infrações, elas são julgadas pelos próprios conselhos profissionais. Então, se a gente tem uma denúncia, a gente vai falar bastante daqui a pouco, se a gente tem uma denúncia contra um profissional de nutrição, ela tem que ser feita para o conselho de nutrição, os conselheiros têm assessoria jurídica, tem todo um aparato para a gente poder, né, trabalhar em cima daquela denúncia e dentro da ética, da justiça, de tudo, a gente ter um direcionamento do que vai ser feito com aquele tipo de denúncia. Então, no Código de Ética do nutricionista, especificamente, né, pegando lá pelo texto mesmo do Código de Ética, a gente tem, né, que ele mostra que ele visa garantir os princípios da nutrição para que esses princípios sejam respeitados e valorizados, sempre, né, relacionado à soberania e à segurança alimentar e nutricional para a atuação da gente como profissional. Então, se a gente pensa, né, a soberania e a segurança alimentar está como um dos princípios básicos do nosso código, a gente já começa a pensar muito, e a gente vai falar isso daqui em alguns episódios para frente, do nosso papel como nutricionista nessa questão social que a gente está vivendo agora, né? Total. Eu escutei, Camila, quando eu estava na faculdade ainda, de uma professora falando sobre ética, que o conselho ele tem uma função de proteger a população. Eu acho que, Exato. Cara, é por isso que você é nutricionista, você tem que aprender sobre isso, cara. Eu sei que não é uma matéria que, entre aspas, vai agregar muito pra gente, mas você tem que saber sobre isso, cara. Senão você pode ser autuado e depois você pode perder, inclusive, né, a coisa que você demorou 4 anos, pelo menos, para poder levantar o canudo e falar, pronto, eu sou um profissional formado em nutrição. Né? Então, exatamente. Acho muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Sim, e assim, essa coisa que você está falando, né, de ser uma coisa de proteção da sociedade, é isso mesmo, né? Porque, assim, a questão da fiscalização é um segundo dos maiores braços, né, do Conselho Profissional, é exatamente para isso, para fiscalizar e atuar sobre os profissionais que estão, de alguma forma, podendo trazer prejuízo para a saúde ou para a população. Porque vai ter. Pensa só, uma vez eu participei de uma reunião do Conselho Federal, de todas as comissões de ética do Brasil inteiro. Cara, o que a gente tem de particularidade no Rio de Janeiro é diferente de Cuiabá, onde você está, que é diferente de Manaus, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente de Tocantins, sabe? Claro. Então, pensa no Brasil como um todo, né, a quantidade de particularidades que a gente tem, né? Então, Total. assim, é muito vasto. Imagina regular todo mundo. Imagina a dor de cabeça para quem está no CFN, né, que é o federal ali para... Caraca, meu Deus. Mas, Camila, nós, enquanto nutricionista, a gente consegue participar também dessa construção do próprio CRN? Sim, com certeza, né? O conselho de nutrição, assim, eu não posso dizer sobre outros conselhos profissionais, né? Enfim,
mas todas as legislações, as resoluções novas, os procedimentos novos, né? A gente teve isso, por exemplo, no Ministério da Saúde com o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Sempre tem um espaço do profissional opinar. Tanto que a gente teve recentemente, né, com o advento da pandemia, houve uma questão, né, que de uma hora para outra a gente também teve que passar a atender online, né? E que era uma premissa que a gente não poderia fazer, no código, né, diz que a gente não poderia fazer esse atendimento à distância, né? E é um artigo que está revogado, está suspenso temporariamente. Então, agora, recentemente, o Conselho, né, estão tendo várias reuniões do federal com os regionais, participei de várias reuniões a partir daí, né? Está tendo um grupo de trabalho a respeito dessa questão do atendimento online. E a gente teve que recentemente, não é obrigatório, né? Quem quiser participar, que a gente chama de consulta pública. Então, tinha uma consulta pública, você é a favor ou contra do atendimento online, enfim, e todo mundo tem direito de dar sua opinião, todos os profissionais, né? E muitas das vezes os profissionais não têm esse conhecimento, né, Ricardo? Pois é. As Inclusive, pessoas não sabem. Quando teve essa nota aí, nossa, eu acho que fui uma das primeiras pessoas de querer ali apertar o botãozinho do sim, porque era uma coisa que eu, Ricardo, eu não concordava tanto com o código de ética, né? Mas aquela coisa, eu que lute, porque tá ali, eu tenho que respeitar, ponto, né? Uhum. Mas eu vi isso na prática mesmo, né? Que os conselhos ali, eles mandaram, né, um e-mail pra gente opinar. Tá, e aí, você quer que continua? Você quer que para com essa modalidade de atender online? Então, é importante, sim, que nós, nutricionistas, também participemos de todas essas votações também. Claro, e a gente tendo voz nisso, espaço está estamos ainda no Estado democrático. Né? A gente tendo essa participação, depois não vem dizer assim, mas eu não concordo com o código, mas eu não sabia que tinha. Gente, hoje em dia a gente não tem mais essa desculpa de que eu não sabia disso. A gente tem todos os canais possíveis, tem o site, tem Instagram, tem Facebook, tem e-mail, tem todos os canais possíveis para a gente obter informação desses lugares, né? Então, assim, é impossível a gente achar que não tem essa possibilidade que tem. Então, né, estar bem informado é fundamental para a gente poder colaborar com a categoria, né? Não dá para meter essa, né? Mas eu não sabia. Pois é, tá lá, queridão. Vai lá ver, na íntegra. Exato. Ponto. Não dá. Todos os passos estão ali, e acho que é um dever também dos conselhos profissionais e do federal de, obviamente, manter a categoria informada, porque nós somos os maiores, né, interessados em conhecer o que os conselhos estão fazendo, e os maiores interessados também entender como é que a legislação que agora está vigente para mim. Agora está tendo toda uma reformulação da 705, que é exatamente a resolução que faz esse regimento dos processos éticos. Então, assim, o trabalho gigante que elas estão fazendo, eu participei um pouco disso, é fantástico. Camila, você que estava ali presente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de denúncia. Como é que funciona essa parte ali do CRN ir atrás, entre aspas, do nutricionista? Como é que isso na prática? Como é que você viu ali? Pois é, as pessoas acham que o CRN fica atrás dos profissionais, né? Fica assim, eu vou ficar todo dia olhando a rede, o Instagram do Ricardo, para ver se o Ricardo tá fazendo besteira. Não, isso não existe. Imagina só o conselho, os regionais ficarem, né? A gente tem mais de 10 mil inscritos no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não sei que número está hoje. Imagina se o conselho ia ter tempo, pernas e números de funcionários suficientes para ficar olhando a rede social de todo mundo, que está o tempo todo se atualizando, né? Então, para primeiro deixar muito claro, a gente, digo, o conselho, só vai investigar um profissional que foi denunciado. Só. Ou seja, não adianta nada você reclamar sem ter denúncia, porque o CRN não vai fazer nada em relação a isso. Tem que ter denúncia, então, para o CRN começar a olhar para essa pessoa. Tem. E tem um ponto